Boa noite, Sensei Pavani. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sensei Pavani já está entrando aí. Boa noite, me escuta, Matheus? Boa noite, Sensei Pavani. Como é que tá? Tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tá me escutando bem? Tudo. Primeiramente, gostaria muito de te agradecer por ter aceito o convite. Está sendo muito legal essas lives que a gente está fazendo, no sentido da gente estar conhecendo grandes atletas do judô, grandes professores, e hoje chegou o dia da gente conhecer um pouquinho da sua bela história no judô. Então, assim, agradeço já de Fechado. antemão ter aceito o convite. Deixa eu te agradecer. É um prazer estar aqui contigo. Ah, alguém está me dizendo que a voz está cortando. Tu está me escutando bem? Não, tá cortando um pouquinho a sua voz, a sua imagem está travada aqui pra gente. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou sair da internet de casa. Melhorou agora? Melhorou, melhorou. Agora ficou Tá, ótimo. eu tô com problema na internet de casa hoje desde o início do dia, mas vamos de 4G aqui que eu acho que a gente vai melhor. Deixa eu te dizer então, para mim é um enorme prazer estar aqui contigo, ainda mais por estar acompanhando a série de lives que tu tem feito e saber o peso dessa cadeira que eu tô agora, porque teve muita gente muito grande no judô que já teve sentado aqui, né? Do lado de cada câmera. Não, não. É um grande prazer. É, Todo mundo fala, conta para mim que o senhor é um grande estudioso do judô, conta várias coisas. Eu falei assim, gente, eu tenho que conhecer um pouquinho mais. Isso também para nossa comunidade do judô, né? Porque a gente está aqui para Minas, eu estou aqui mais para o Triângulo Mineiro, mas o senhor está aí no Sul e a distância, muitas vezes a gente não conhece a história um do outro, né? É Então, verdade. ver rapidamente assim, em uma competição. Eu tive o prazer de conversar um pouco com o senhor aqui em Uberaba, né? Quando teve o campeonato, Exato. a gente sentou, conversou um pouquinho e viu que a gente tinha algum amigo em comum assim aí do Sul que eu achei Então, muito legal mesmo. essa Mas distância dentro da nossa comunidade às vezes impede, né? Como a gente não esteve como atleta, né? Ou até mesmo dentro das outras funções, dentro do mesmo círculo, né? Eu aqui no Rio Grande do Sul, estou aí em Minas Gerais. Então, são esses poucos e deliciosos momentos que a gente tem, todo mundo exausto depois do campeonato, ou entre uma reunião e outra, de poder trocar uma ideia e se encontrar e se conhecer. E a nossa comunidade do judô é muito pequena no sentido de que todo mundo conhece alguém em comum, né? E a gente se encontrou, acho que foi no Moacir Mendes Júnior, não foi? foi no Moacir, um grande atleta aí do Sul, um Nossa, um grande grande atleta, um conhecedor grande professor, sem um dúvida. grande Judô, conhecedor. jiu-jitsu e mais alguma coisa. Isso, muito bom mesmo. E vamos lá, né? Eu gostaria de conhecer um pouquinho do Sensei Luiz Pavani, como o judô apareceu na sua vida. Então, eu sou mais do que nada um super apaixonado pelo judô. Eu acordo judô, eu durmo judô, eu almoço judô. Ah, a piada aqui em casa é: sabe o que tá fazendo? Tô lendo. Tá lendo o quê? Judô. Né? Então é sempre assim. O judô apareceu na minha vida quando eu muito novo. Né? Eu não venho de uma família de judocas,
ao contrário do que muitas pessoas pensam, e daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, é porque é o caminho de muitos dos judocas, né? Eu era uma criança muito ativa, um tanto arteira, e então tu chega, o pai, a mãe vão buscar um aconselhamento, né, médico, o que fazer, né? E então vamos levar esse menino para ver se alguém dá jeito na vida dele. E o médico sugeriu, o meu pediatra sugeriu, disse, não, isso é excesso de energia, tá com pouca coisa para fazer, só eu não estava nem em idade escolar ainda, né? E bota no judô ou na natação. E aí a minha mãe foi lá e botou no judô e na natação, né? Que é para ver se acalmava mesmo. Bom, chegava no final do dia, eu era visita em casa, chegava dormindo já. Né? Isso que eu tô te falando, eu tinha 4 para 5 anos de idade. E desde então, o judô faz parte da minha vida. Né? A minha mãe, a professora Aglaia Pavani, não se deu por satisfeita de ficar me levando nas aulas de judô, chegou um determinado dia que ela resolveu subir no tatame também e está lá desde então. Então, apesar da minha mãe, que acabou casando com o meu padrasto, que é o meu sensei de judô, né, a minha mãe e meu padrasto fazerem judô, eu não venho de uma família de judô. Acabou eu começando e a mãe começando depois, né, e depois o sensei Cáceres vi integrar o nosso núcleo familiar. Né. Então, aqui em casa é judô para cima e para baixo. A minha esposa, que não faz judô de tatame, faz um monte de judô, porque está sempre envolvida em eventos e cursos, né? Minha companheira em tudo, inclusive nessa caminhada. E a minha filha, que de vez em quando faz judô. Às vezes ela quer, às vezes ela não quer, né? E a gente teve sempre muito cuidado de não ter aquela pressão, né, Moisés? Ah, Sim. a avó é professora de judô, o pai é professor de judô, tem que fazer judô. Não, tem que fazer o que gosta, né? Então, às vezes ela faz judô, às vezes ela não faz, de repente ela vai num campeonato, às vezes ela vê a medalha e se motiva, né? Então, é a caminhada dela. Aqui em casa eu tenho uma pequenininha também, eu deixo livre, entendeu? Porque assim, a tendência é a gente querer cobrar um pouquinho. Eu deixei livre para não ter esse problema. É isso. A gente vê dois lados da moeda. A gente vê filhos de professores de judô e de atletas com extremo sucesso, né? Às vezes irmãos mais novos, acho que a gente tem exemplos inúmeros disso. O Thiago Camilo, por exemplo, é um deles, de extremo sucesso dentro do caminho, seguindo o caminho de alguém mais velho. Mas nós conhecemos também o outro lado da moeda, né? O filho do professor de judô que não quer ouvir falar em judô, porque é uma cobrança em cima, não só para participar, mas para ser o melhor. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado no legado do nosso trabalho, da nossa arte. Né? E por mais que a Maria Luísa, se ela decidir que o judô não é para ela, que ela não vai seguir o caminho do judô dentro do tatame, eu tenho absoluta certeza de que ela vai ser uma grande judoca fora dos tatames, né? Porque ela vive todos os dias esses preceitos maravilhosos que o caminho do judô traz para a gente, né? Especialmente fora do tatame. Sim. Eu acabei, faz meia hora eu estava no tatame com a minha filha. A gente estava fazendo um treininho ali. Não, a gente tá numa situação aqui que o meu sonho é botar o pé em cima do tatame, porque eu já estava fora do tatame por causa de uma lesão de ligamento cruzado e fiz uma cirurgia, então eu já não estava no tatame antes de começar essa situação. Então eu estou com uma carência maior que a de todo mundo. Né? E a gente comanda aqui, a professora Aglaia comanda em Santa Maria o projeto Mãos Dadas, né? Filiado ao Santa Maria Judô, e eu fora de Santa Maria, nos municípios da região central do estado, o Projeto Bushido. Então são mais de 1.000 atletas, só em Santa Maria são 10 núcleos de treinamento, né? Ao total são cerca de 20 núcleos, só que os nossos, como se trata de projeto social, a execução se dá, regra geral, em ginásios, ou escolas, ou centros comunitários, né? Estão todos fechados. Então assim, a gente não consegue nem pegar uma placa de tatame para trazer para casa para botar o pé em cima. Então nem dojo eu tenho. A gente tá ficando maluco aqui. Não, aqui em casa eu trouxe um tatame aqui para casa, com umas placas aqui, para estar fazendo alguma coisa com ela aqui, porque criança em casa, a gente já está 2 meses dentro de casa, né? Então é meio complicado. E a gente tinha
Desculpa, pode continuar, pode não, continuar. eu ia dizer que além do caminho do judô, hoje eu treino jiu-jitsu como aluno, faixa azul de jiu-jitsu, e nesse meio tempo nós tínhamos acesso a 100 placas que haviam ficado fora, né, que estavam no caminhão de transporte que a Liga Rio Grandense de Judô utiliza, e essas 100 placas, então, a gente acabou cedendo para alguns alunos da academia do meu professor, da Torque, para que o pessoal pudesse treinar ou sozinho, ou quem tinha, né, quem era casal, quem tem um irmão que também praticava, né, para poder, nesse meio tempo, enquanto as academias não abriam. Né. Graças a Deus, as atividades, de alguma maneira, já se liberaram em Santa Maria, né, então não tem rola ou randoria acontecendo, né, mas quem tem academia particular já está em atividade. Né, então o pessoal já voltou a treinar no dojo da academia lá. Como eu te digo, no nosso caso não adiantou nada, porque os centros comunitários, escolas e ginásios estão todos fechados. Então a gente continua na vontade aqui. Já que você tocou em projetos aí, projeto social, você iniciou um projeto social aí bem jovem, bem cedo, né? Olha, na verdade, não. Deixa eu te dar um pouquinho da cronologia, né? O Sensei Cáceres, meu professor, que é o oitavo Dan, iniciou, da virada da década de 70 para a década de 80, um projeto no Centro Social Urbano Irmão Stanislau, aqui em Santa Maria. E seguiu exclusivamente no Centro Social Urbano até mais ou menos meados da década de 80. Em meados da década de 80, ele abre um núcleo numa academia aqui da cidade, uma academia privada, Golfinhos. Foi quando eu comecei a fazer judô. Né? Comecei a fazer judô com o professor Jorge Rios, que era o braço direito do professor Cáceres, que era quem atendia a turma das crianças. Né? E aí o professor Jorge acabou falecendo alguns anos depois, eu acho em torno de 3 anos ou 4 depois, e eu acabei migrando já também por idade, para a turma do professor Cáceres, né? Mas sempre dentro dos cuidados e da direção técnica dele. Né? Nesse meio tempo, a professora Aglaia, minha mãe, entra no judô também, e nós seguimos esse caminho, né, que é o Santa Maria Judô, que teve outros nomes ao longo da sua existência, mas, né, essa é a equipe. E em 94, eu e a professora Aglaia, ainda faixa marrom, a Aglaia, que é professora do estado do Rio Grande do Sul, professora de escola, né, viu um espaço vazio próximo do colégio onde ela dava aula, na verdade o pátio do colégio, que estava sendo tomado conta ali por uma galerinha do tráfico, conversou com o diretor e com os tatames de palha emprestados do professor Cáceres, iniciou um núcleo de treinamento. Isso é na Coab Santa Marta, aqui em Santa Maria. E isso que eu estou te falando é em 1994. Então, aí tem início o projeto Mãos Dadas de Judô, né, que agora em maio fez 26 anos de existência. Curiosamente, uma das alunas dessas primeiras turmas de judô se chama Maria Portela, né, que começou os primeiros passos de judô, da faixa branca até a faixa preta dentro do projeto Mãos Dadas, pela condução da professora Aglaia e do professor Cáceres, e eventualmente, eu não dava aula no projeto, mas, né, contribuía com alguma coisa. E assim, esse projeto se deu e se dá até o dia de hoje. Eu acabei saindo de Santa Maria para fazer faculdade, morando fora do país, voltando, né, fui morar em Porto Alegre, e quando nós regressamos a Santa Maria, nós achamos que o projeto estava mais do que pronto para quebrar as barreiras da cidade de Santa Maria. E então, aí sim, sob a minha condução, demos início ao projeto Bushido de judô no ano de... Espero que alguém me ajude, mas no ano de 2012, eu acho, 2011 ou 2012. Posso estar falando bobagem. Iniciamos então numa cidade vizinha e aí acabou se ampliando. Hoje a gente atende 9 municípios aqui da região central. Mas a condução do projeto original é do professor Cáceres e da grande expansão desse projeto em termos sociais da professora Aglaia. Hoje o projeto, esses tempos nós estamos fazendo a contabilidade disso, né? O projeto já atendeu mais de 5.000 pessoas ao longo desses 26 anos e hoje atende em torno de 1.000, um pouquinho mais do que isso. E
Então a gente tem a enorme satisfação de ter dentro do projeto netos dos primeiros alunos. Né? Então a gente está na terceira geração já dentro do projeto. Então quando um ex-aluno nos traz um filho ou nos traz um neto, a gente sabe que a gente está no caminho certo e fez alguma coisa de bom por essa pessoa. Nossa, muito legal mesmo. E me conta, quais foram suas referências no judô? Nossa, bom, em termos nacionais, para quem começou judô na década de 80, início da década de 80, meio da década de 80, fim da década de 80, se o cara não for maluco pelo Aurélio Miguel, então não sei, né, dentro do Brasil. Não tem outro. Não tem outro, né? Ao contrário, talvez, do acesso que muitas pessoas do centro do país tivessem ao Aurélio, nessa época, nessa época as distâncias eram muito grandes. Em termos dos nossos ídolos nacionais e internacionais, em termos de acesso ao conhecimento, eu sempre conto que em 93, 93 é ontem, né, no final das contas, eu fui a São Paulo para treinar, parte da família da minha mãe mora lá, e eu fui para São Paulo para treinar. E pedi, pelo amor de Deus, para alguém me levar na editora Sol Nascente para poder comprar o volume de Nageu-Aza e Neu-Aza do Kazuzo Kudo. Né? Porque o único jeito de você adquirir o livro era ir na editora comprar. Então você imagina, fiz 30 horas de ônibus para São Paulo, obviamente que não foi só para comprar um livro, né? E 30 horas de volta para poder ter isso. Hoje você encomenda na internet, 2 dias depois, está na porta de casa. Antigamente não tinha tanto material de estudo igual tem você hoje. Não tinha internet, você não tinha nada. Eu me lembro quando surgiu a internet, então tinha acho que chamava KD. A gurizada nova não vai entender nada disso, mas era o embrião do que poderia ser um Google, né? Uma infraestrutura de busca. E a gente então descobriu que em Palo Alto, na Califórnia, tinha uma equipe de judô que tinha um site de judô. Então tinha uns gifzinhos e umas figurinhas de judô e um pouco mais de informação que a gente não tinha. E assim a gente foi enlouquecendo e procurando e cresceu junto com a internet nesse processo, tanto de aquisição da informação formal em livros e vídeos oficiais, quanto pesquisando em sites. Né? Então talvez um pouco dessa familiaridade com a pesquisa e dessa paixão pela pesquisa histórica do judô na área de katas, na área de arbitragem, venha um pouquinho desse momento, né? E fora do Brasil, teve alguma outra referência que você também, gostava? né? Você já sabe até o que eu vou responder. Quem vem dessa época e não é maluco pelo Yamashita também nunca viu um vídeo de judô na vida. Né? Acho que vale muito falar das referências locais, porque é um momento em que o judô do Rio Grande do Sul está começando. Grandes judocas no Brasil, em todos os cantos do Brasil, sempre existiram, né? Mas o judô do Rio Grande do Sul está começando a figurar no cenário nacional em termos de seleção. Né? Nós tivemos uma fantástica atleta feminina que deu início a todo esse trabalho, né, de grandes atletas femininas dentro do Rio Grande do Sul, que é a professora Yara, que foi a primeira gaúcha a estar num campeonato mundial, o primeiro campeonato mundial feminino em 1980, se eu não estou enganado, 80 ou 81, em Nova York, né, e foi o primeiro gaúcho a integrar que eu me lembre, a integrar uma seleção nacional em um campeonato mundial ou Olimpíada. Depois, esse caminho segue até chegar no início da década de 90 e nós termos o Alexandre Garcia, que depois foi professor do Projeto Futuro em São Paulo, um atleta fantástico de judô, né, e um grande técnico de judô também, que vai representar o Brasil na Olimpíada de Atlanta. Então isso foi também um divisor de águas. Nós aí já tínhamos algumas outras atletas no feminino, né, representando o Brasil, a Mariana, se não me engano, e assim vão crescendo esses ídolos nacionais próximos da gente. Isso é muito importante, né? Porque tu ir para um campeonato brasileiro e cair na chave do cara de São Paulo na época
era quase o final do teu campeonato brasileiro. Tu tinha que estar preparado muito bem mentalmente para não entrar derrotado naquela luta. Tal era a visão que a gente tinha do centro do país. Isso se aplica ao Rio de Janeiro, em determinado aspecto também a Minas Gerais. Né? Mas São Paulo é São Paulo. E isso começou a virar, isso começou a mudar. E definitivamente mudou com o João Derli. Né? O João é um grande desbravador, junto com o Kiko na Sojipa. Né? O pessoal olha hoje para a Sojipa, né, sem dúvida nenhuma, uma das melhores estruturas de judô do mundo, em termos de condução de atletas, né, junto com outras grandes potências brasileiras, Hoje Pinheiros, Pinheiros, Reação, acho que são 4, 5. Tem alguma estatística no último campeonato mundial, ou alguma coisa assim, né, a Sojipa tinha o maior número de atletas de um clube só, ou era o mesmo número do Pinheiros, mas definitivamente se estabeleceu no cenário nacional e mundial. E o pessoal olha agora, apoio da Oi, patrocínio do Banrisul, tem todo, mas isso veio depois da grande vitória do Kiko e do João, de toda a equipe da Sojipa, né? Quando o João ganha o primeiro título mundial no Cairo, em 2005, nada disso existe. É patrocínio. A Sojipa é um clube de uma região de pessoas de muitas posses, não que todos sejam, né, mas é um clube muito rico do Rio Grande do Sul, né, mas a busca era sempre o apoio dos pais, né, e o investimento. Algumas coisas fantásticas acontecem. Sensei Makoto Inokuma da Kodokan passa um ano dentro da Sojipa, acho que no início dos anos 2000. Depois vem um técnico do leste europeu, que eu não vou me recordar o nome, e passa um bom tempo dentro da Sojipa, é onde o João se encontra nas catadas de perna, né, pelas quais ele ficou tão famoso, o que, de certa forma, é uma judiaria, porque ele era, quem conhece ele da base, ele tem a mesma idade que eu, graças a Deus ele era mais leve que eu, então eu não tinha que lutar com ele, mas eu não lutava com ele, tinha que lutar com o Moacir, não lutava com o Moacir, tinha que lutar com o Edmilson. É uma geração cruel para ser atleta aqui. Então, ele vinha numa crescente muito grande. E ele pegava um campeonato estadual e jogava todo mundo de quê? De Gokyo. Era Seoi, Yoko Tomoi Nage. Só o que não acontecia era catada. Ele passava o Gokyo na galera. Né? Então, é mais de 10 vezes campeão estadual. Junto com o Aurélio Miguel, é o único cara que ganha campeonato mundial juvenil, júnior e sênior no mesmo ano. Né? Isso é um pouco antes dele estourar como atleta de nível internacional. Então, assim, tu começa a ver do teu lado ídolos da tua idade. E Sim. Isso é muito bacana, né? Porque tu enxerga que tu tá num lugar que tem competência de judô que também pode. Né? Isso é muito, muito importante. Então, essa disseminação, não do judô, porque isso acontece há um século no Brasil, mas a disseminação do sucesso competitivo de atletas em todas as partes do país, isso é super importante. É muito importante para quando a gente está falando de ídolos, tu fala do Yamashita, tu fala do Aurélio Miguel, tu ter o teu ídolo aqui do teu lado. Né? Eu falava do Garcia, podia se falar do Cadore, são inúmeros os atletas, né? O Felipe da Mota Varga, que foi titular da seleção brasileira no pesado há algum tempo, eu tenho um irmão de judô que lutava com ele, que é pesado, lutava com ele também. Então, são desafios que às vezes te tiram o gosto de tu ser campeão estadual naquele ano, mas tu perdeu pro cara que é medalhista mundial. Né? Então o Moacir me tira num estadual num mês, no outro mês ele vai ganhar o bronze no Mundial Júnior na Tunísia, eu acho que é. Então, é no meio dessa gente que a gente está andando, né? Eu acho que é uma frase para ser um pouco pedante aqui, eu acho que é... daqui a pouquinho me vem o dono da frase, mas quero dizer assim, eu enxerguei mais longe porque eu tive sobre o ombro de gigantes. Né? Então, talvez é do Isaac Newton. É se entender que esse mundo do judô faz uma base para todo mundo. Por mais que não seja da tua academia, por mais que não, né? Mas estando próximo de ti, tu absorve muita coisa. A gente antes tinha que ir para longe, né? E fazer estágio em São Paulo. O primeiro Congresso Nacional de Judô em Campos do Jordão, em 99. Eu era o único gaúcho que estava lá, né? Porque, era complicado. Eu levei mais de 40 horas para chegar em Campos do Jordão, né?
E aí, no final do primeiro dia, era um treino com o Fulvio Miata, que tinha recém sido medalhista mundial. O segundo dia de palestras, no final, tinha um treino com o Rogério Sampaio. E no terceiro, tinha um treino com o Aurélio Miguel. Então, assim, na época, era máquina de filme, né? Eu voltei com a sacola de filme. Assim, 36 poses vezes 200. Os caras tiravam sarro de mim. O Aurélio piscava e eu batia uma foto. Então, você tá ali pegando no kimono do cara que você admirou a vida inteira, isso é muito bacana. E tu não ter que fazer 40 horas para poder fazer isso, né? E também gastar uma grana. Minha mãe é professora do estado, né? E só que aqui em casa era assim. Eu piá, né, guri. Mãe, hoje eu tô cansado, eu acho que eu não vou no judô. Não, tudo bem, então não vai no colégio hoje e fica descansado para ir no judô. Eu tô brincando, mas não é muita brincadeira não, era mais ou menos assim. Né? Então eu digo, quando eu tive a satisfação de ser indicado pela Comissão Nacional de Graus da Liga Nacional para o sexto Dan, né, pelo professor Tadao Nagai e pelo Sensei Galileu, eu fiz um texto agradecendo para minha mãe e para todas as outras pessoas que me conduziram nesse caminho, mas dizendo exatamente isso, que tudo que eu não alcancei no judô, eu não fui atleta olímpico, eu não fui atleta mundial, somente pelas minhas limitações. A gente escuta muito assim, eu tinha um baita potencial e ninguém investiu em mim. Não, eu sou o contrário disso. Todas as oportunidades me foram dadas. Se eu dissesse para minha mãe, tem um congresso de judô em Campos do Jordão, em São Paulo, ou esse ano eu quero ir para a Copa Rio, se moviam montanhas para que eu estivesse lá. Então, eu só tenho a agradecer esse caminho, a esse apoio de todo mundo, né? Não, me considero privilegiado nesse sentido e te digo que não faço mais do que a minha obrigação de estar aqui e de conduzir, de dar continuidade a essa veia do judô, né, e de tentar passar um pouquinho adiante desse conhecimento que, né, é inevitável que a gente acabe adquirindo com lá vai mais de 30 anos de caminhada aí, né? Sem contar a idade, né? Sem contar a idade. Eu já imagino a sua idade aí. Pessoal, boa noite, estou entrando vários senseis aí. Sejam bem-vindos aí, tá? Mas puxando esse gancho de competição, eu estava pesquisando um pouquinho aqui. Você teve boas atuações em competições, tem vários títulos legais. Conta aqui um pouquinho quais são os seus principais títulos competindo. Eu posso dizer assim, que talvez a minha vertente não é de menor sucesso, seja como atleta. Né? Eu sempre gostei muito de competir, isso sempre fez, como eu te disse, sempre fez parte da minha vida. Eu tinha 5 anos de idade, eu estava cortando peso para lutar, coisas que a gente fazia, né? Então, você me falar em fazer um regime agora é complicado. Então, aquela coisa, né, do lutar e passar o dia no ginásio, é a vida de judoca, né? Isso sempre fez muito parte da minha realidade. Né? E algumas vezes com determinado sucesso, né? Com alguns títulos estaduais. Pela proximidade, nós competíamos muito no Uruguai, com alguns títulos nacionais lá, né? Medalhas em campeonatos brasileiros aqui, e depois de velho, né, um título pan-americano Master e um Mundial Master da WJF em Fortaleza. Em 2013, né? Então, olha só que curioso. Eu segui a minha carreira competitiva até uma determinada idade e depois parei de competir. E fazia, eu acho que, olha, não sei quanto tempo para te dizer que eu não me dedicava a me preparar para uma competição. E deu o acaso, né? E foi bastante bacana. E eu, depois daquilo, parei de competir de novo, porque também não dá para fazer tudo, né? Quer dizer, quando você vai como diretor de arbitragem de uma competição, como é que você vai tirar o casaco e botar o Agui para competir? Não te possibilita. E é uma área que eu amo de paixão, a arbitragem. Então eu acabei parando de competir e voltei a competir em 2017, eu acho que foi,
no Pan-Americano em Santiago do Chile. Que eu tinha visto que você ganhou esse Mundial em 2013 e 2014 e 15 ganhou o brasileiro, né? Então, às vezes dá para fugir, né? Às vezes dá para fugir. Mas olha, em 2017 o Pan-Americano no Chile. Esse foi bem bacana, você sabe, foi uma experiência bem legal, porque eu decidi, aquele foi planejado. Esse eu vou lutar, né? Vou voltar a lutar, tô com vontade de novo. Chegou um determinado momento que passou aquela coisa assim aquela coisa deliciosa da adrenalina, aquela coisa de você entrar e tá ali aquela borboleta dentro do estômago, né? Aquela gana do resultado. E chegou um tempo que parou isso. Eu disse, não faz sentido mais você estar cortando peso, porque o treinar judô e o treinar para competir o judô são duas coisas diferentes. Totalmente diferentes. Treinar judô é um processo diário, né, ou semanal, ou 2 vezes na semana. Cada um tem seu ritmo, né? E as suas possibilidades também dentro da sua vida. Mas é sempre bom. Mas o treinar para competir, você tem que estar com o sangue no olho, no bom sentido, na terminologia do atleta, você tem que estar com aquela vontade. E isso, em um determinado momento, passou para mim. E voltei a me sentir motivado, né? E fiz uma preparação de uns 4 meses de treinamento, né? Muito dentro do Gil, a minha preparação, principalmente na parte física, que, você vai para um treino de judô, dificilmente eu vou que não seja para dar uma aula, e você sabe que dar aula não é treinar. Não é. Então você nunca não é pleno. E aí eu ia pro treino de Gil 2 vezes por dia, né? Ao máximo para botar um gás e valeu a pena, foi bem bacana, né? Eu tive uma luta muito muito legal com um atleta de Cuba, né? Um velhinho que nem eu, né? Mas um atleta com a atleta do sensei. Me faltou o nome agora, técnico da seleção feminina de Cuba, uma vida. Daqui a pouco me vem. Então, um atleta muito bem preparado, assim. E tive a felicidade de ter sucesso na final contra ele. Nunca tinha tido oportunidade de lutar contra um cubano. Então são essas coisas bacanas, são outras escolas de judô que você acaba entrando em contato. Alguns anos atrás, fui para a Europa para fazer um curso de técnico de nível internacional da União Europeia e da Federação Internacional de Judô. Né? Até onde a gente sabe, são pouquíssimas pessoas no Brasil que têm essa qualificação. Aí meu parceiro de treino, meu tori, meu que durante o curso é professor de criança, do grupo de crianças da Kodokan no Japão. Então, você entende? Você escola num nível assim, onde é que eu vim me meter? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então são algumas oportunidades de intercâmbio, e aí passa isso e fica a amizade. Né? Fica o contato, fica a parceria. Quer dizer, tem hoje fantásticos amigos por causa do judô em todos os cantos, né? É impossível não citar os nossos amigos que tu conhece também, a professora Elizabeth e o professor Lissardo, de Santiago do Chile, que nos recebem lá como se nós fôssemos, né, autoridades de alguma coisa, né? Professor José Soca, de Montevidéu, que eu me criei nos dojos dele em Montevidéu, é muito próximo pra gente aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, dentro do Olímpia de Montevidéu, lutando lá, ele é professor da Judokan, uma das academias mais tradicionais de todo o Uruguai. Né? Então, hoje nos reencontramos, né, na condição de professores e dirigentes. Né? Nós tivemos um contato um pouco maior de se conhecer em Uberaba, né, pela oportunidade de estarmos alojados no mesmo lugar, né? E também sempre com a receptividade dos mineiros, que não consigo deixar de me encantar. Né? O professor Galileu nos colocou naquele sítio maravilhoso lá e propiciou isso, né? E aqui estamos nós hoje. Então, isso é uma das coisas mais bacanas que essa caminhada do judô pode nos oferecer. Eu já tive o prazer de ir em Santa Maria, lutar o brasileiro aí. Foi um dos últimos. Passou pouco calor, foi? Eu nem lembro. Passou pouco calor? Não, gente, assim, ó. Em Santa Maria aconteceu por muitos anos, dentro da Liga Nacional, a Copa Sul-Americana. E eu acho que era para sacanear com o pessoal do Nordeste,
eles colocavam em julho ou agosto essa Copa Sul-Americana. Teve um ano, Santa Maria obviamente não neva, neva quando neva na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, né? Santa Maria é bem no centro do estado do Rio Grande do Sul. Mas estava ameaçando, não nevava em Santa Maria fazia 40 anos, estava ameaçando nevar naquele final de semana e era o final de semana da Copa Sul-Americana. Menino do céu, o pessoal de Pernambuco, eu achei que ia ficar roxo pro resto da vida. Eles vestiram tudo que eles tinham. E claro que não dava conta, né? Vai pernambucano ter roupa para 0 grau? Cara, a gente estava com frio no osso. Imagina quem não está acostumado. Bom, essa é a realidade dos campeonatos do Rio Grande do Sul. Mas só para nos castigar, eu acho que foi 2016 o brasileiro aqui, né? Acho que 2015, campeonato... né? Foi 15. 15 é possível? 15 ou 16. 15 ou 16. Um dos dois, né? É. E aí, naquele final de semana, fez o dia mais quente, eu acho que da história de Santa Maria. Tava 40 graus dentro do ginásio. Tanto que a gente fez a área de concentração numa sala, para o pessoal ficar mais tranquilo e fora daquele burburinho. Teve que tirar, porque tinha gente desmaiando na sala de concentração. Foi brutal aquele campeonato. Foi para testar o preparo físico do pessoal. Mas foi muito bacana. Né? Foi um prazer ter o pessoal aqui. Foi muito legal. Mesma coisa, né? Uberaba nos recebeu ano passado de luxo, né? Mais de 1.000 atletas lá, desfrutando aquele ginásio maravilhoso. Né? Então foi muito bacana. Muito legal. E como surgiu esse interesse por trabalhar assim, nessa parte mais burocrática do judô? Né? Você foi presidente da Liga Rio Grandense de Judô. Como que começou esse interesse? Mas olha só, foi uma coisa que se apresentou. A minha vertente de judô, depois de atleta, sempre foi dentro da área de arbitragem. Meu sensei era árbitro, nunca tive a experiência de ter um sensei, não era na cadeira ou na arquibancada quando eu lutava, né? Meu sensei estava sempre arbitrando. Então a gente vem disso. Né? Esse dia a gente estava mexendo nos álbuns aqui em casa, tem uma foto, eu tinha 13 anos e era faixa roxa, indo para faixa marrom, eu acho, uma coisa assim, arbitrando num campeonato internacional no Uruguai. 13 anos, eu era um toco de gente perto dos atletas que estão lutando, tu vendo as fotos. Então, faz parte de ti. E eu sempre me apaixonei pela arbitragem. Eu gosto da ideia de regras, eu sou advogado, né, por formação, apesar de advogar muito pouco. Mas eu gosto disso. E sempre foi o que eu fiz. Desde da fundação da Liga Rio Grandense de Judô, que é de 2001, encabeçada pelo professor Christian Bertoia. Eu estive lá primeiro como árbitro, depois como diretor de arbitragem, e por um convite, então, depois do sensei Paulo de Bois e do sensei Alexandre Tosetti, em 2011, eu acho que foi Assis, né? Eu assumi como diretor nacional de arbitragem da Liga Nacional. Então, essa sempre foi a minha contribuição. A minha área de contribuição sempre foi essa. Nunca tive nenhuma aspiração de ser dirigente de judô, né, gestor do esporte. E isso se apresentou dentro da Liga Rio Grandense. Né? Chegou um determinado momento que precisava haver uma renovação e várias pessoas me disseram, não, tudo bem. Né? Se é necessário, acho que posso fazer um bom trabalho. Mas então assumi especificamente naquela área. E isso acabou se traduzindo, né, numa posição de vice-presidente da Liga Nacional, né, e aí com uma obrigação de contribuir também com os outros 2 estados da região sul. Né, e acredito que se tenha feito um bom trabalho, a gente tem uma relação fantástica com Santa Catarina e Paraná, tanto que o circuito não é gaúcho, né, é o circuito sul-brasileiro de judô, nós competimos o ano inteiro junto os 3 estados, né? E que inclusive essa camiseta que eu tô aqui é a credencial do ano passado do circuito, né? Os técnicos fazem seu credenciamento e recebem a camiseta. O sensei Galileu, ele me contou desse circuito que vocês fazem ao longo do ano, falou que é muito legal esse circuito. É muito bacana porque a gente tem um intercâmbio entre os 3 estados, né? Então o Campeonato Sul Brasileiro de Judô que acontece aqui todo ano, aqui que eu digo na região sul, né? É um campeonato um regional muito forte. E nós temos, bacana, né?
no mínimo 4 campeonatos de todo esse circuito são, de fato, dos 3 estados muito presentes. E aí depois nós temos eventos dentro do Rio Grande do Sul, que vem alguns atletas de Santa Catarina, eventos de Santa Catarina que vão alguns atletas do Rio Grande do Sul, mas acontece isso, o ranking integrado. É bem bacana o relacionamento entre os estados, né, e foi uma coisa que pôde se propiciar. Dentro da Liga Nacional, sempre fiz, né, um trabalho de apoio ao que fosse necessário, se fosse necessário ajudar no site, essa coisa toda. Eu sempre estive muito ligado, de maneira informal, a essa parte da administração, como tu diz, essa parte mais burocrática da gestão. Né? E a gestão no Rio Grande do Sul, de fato, foi um divisor de águas dessa equipe que assumiu, porque é sempre uma equipe, né? Eu era o presidente, mas presidente sozinho não faz nada. Então o pessoal, a equipe que estava comigo, mas mais do que tudo, os responsáveis técnicos, se formou uma comunidade tão unida, tão bacana. Claro que na hora da competição todo mundo disputa, todo mundo quer ser campeão, mas tem uma irmandade muito forte, que faz com que isso seja possível. Né? E, então, deu muito certo tudo isso, e acabou aparecendo, né, em termos nacionais e depois em termos internacionais. Também por méritos da minha família, né, eu, desde pequeno, desde mais ou menos da época que eu comecei a fazer judô, eu comecei a estudar inglês. E aí, bom, se você estuda 30 ou 35 anos alguma coisa e não aprende, se aposenta, né? Então, obviamente que eu falo inglês. Me ajudou muito na época de faculdade, eu fui professor de inglês por muitos anos, né? Era uma das formas que eu conseguia me custear, porque, como eu te disse, eu não fazia faculdade aqui em Santa Maria, né? Então eu tinha apoio do pai e da mãe, mas também podia contribuir um pouquinho. E com essa proximidade do Uruguai e essa familiaridade de estar lá, de estar sempre... o espanhol também não é um desafio muito grande. O que aconteceu? Com essa experiência, né, administrativa aqui, uma determinada ascensão dentro da parte de arbitragem em nível internacional, como primeiro árbitro internacional C, depois B, depois A, né, quando houve o desejo da reativação da Confederação Sul-Americana de Judô, que acabou estagnando um determinado momento, né, ficando só a União Pan-Americana ativa, os professores se juntaram e então se tomou essa decisão que eu lideraria esse grupo, né, dentro da presidência da Confederação Sul-Americana, né, com o apoio incondicional dos nossos companheiros do Chile, da Argentina, do Uruguai. Né, e é um desafio bastante grande, né, Moisés? Porque a gente talvez não se dê conta, mas considerando a América do Sul e talvez ali a parte da América Central, que obviamente não faz parte da Confederação Sul-Americana, mas são os nossos parceiros mais próximos, nós estamos falando de uma das regiões mais pobres do mundo. Então o desafio de cobrir as distâncias que nós temos que cobrir é muito grande. Né? Quando tu compara isso, por exemplo, agora mesmo tivemos o Campeonato Mundial da World Judo Federation em Carrara, na Itália. Né? E eu estava lá representando a Confederação Sul-Americana de Judô. Num evento fantástico, né? O maior evento de artes marciais do mundo, mais de 5 mil atletas, 30 e poucos dojos, um troço absolutamente fantástico, nunca tinha visto nada igual, né? Foi muito bacana. Mas tu entende a relação de proximidade que existe entre os países da Europa, é mais ou menos como a relação de proximidade que os estados do Brasil têm. Né? É tudo muito perto em termos geográficos. Mas quando tu coloca tudo muito perto, até por ali, né? Mas é muito mais próximo do que tu sair de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para ir a Roraima. Sim. Você pegar o miolo da Europa é mais perto do que isso, né? Então, você sair daqui para os outros países da América do Sul é complicado. Né? Então é um desafio muito grande fazer eventos de caráter internacional dentro dessa realidade, com passagens aéreas muito caras, com falta de infraestrutura, né? Você dificilmente consegue voar direto de um lugar para o outro. Então é realmente um desafio bastante grande, mas que a gente tem tido bastante sucesso. Né? Nós temos feito nos últimos anos o campeonato sul-americano Master de Judô em Santiago do Chile, que já era uma tradição de diversos anos. Eles teriam um evento Master lá, em nível pan-americano, às vezes em nível local, então sempre acontece lá. Né? E o sul-americano das demais categorias, nós temos feito, eu acredito, de uma maneira muito inteligente e muito prática, junto com o Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô. E tem sido de extremo sucesso. O nosso desafio é sempre
trazer os atletas de outros países, né? Mas nós que não temos o apoio governamental, não temos o dinheiro do Brasil investido dentro do judô, é o dinheiro dos atletas, né, e dos pais da comunidade, copiamos um pouquinho, nos inspiramos no modelo do jiu-jitsu, né, que também tem essa realidade, apesar de tratar com valores bem mais altos que o do judô, tu sabe disso, né, mas se tem essa possibilidade. Por exemplo, o Campeonato Mundial da IBJJF acontece na Califórnia todos os anos. Todos os anos. Por quê? Porque é vantajoso acontecer lá todos os anos. E congrega todo mundo que tem que congregar. O Campeonato Europeu de Judô, acho que foi em Portugal esse ano, né? Tinha mais brasileiro lutando europeu de jiu-jitsu, né? Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. Tinha mais brasileiro lutando europeu de jiu-jitsu do que europeu. Mas foi de até no Mundial é assim também. Mas lá, assim, eu vejo que tá lá porque, em termos financeiros, é melhor. Entendeu? Assim, a grandiosidade... Porque eles têm apoio lá. Exato, claro. Entendeu? Eu vejo é isso, é o desafio. Então, o modelo de negócios, modelo de gestão das entidades que não têm dinheiro público investido nelas, tem que ser diferente das entidades que têm dinheiro público. Né? Você tem ali o orçamento de valor público dentro de uma confederação hoje é monumental. Né? Uma liga nacional não tem nada disso, não recebe um centavo do governo. Então tem que se reinventar, tem que ser muito mais criativo dentro da sua administração, né? para ter a sua gestão. A mesma é a realidade da Confederação Sul-Americana. Né? Não existe investimento de dinheiro estatal nisso. Né? Então, a Confederação Sul-Americana tem que ser criativa nas suas ações. E deu uma bola dentro agora, durante a pandemia, que eu não imaginava que fosse de tanto sucesso, para te dizer a verdade, que foi o campeonato, o Open de kata individual, o Open Internacional de Kata individual. Foram 115 katas, vídeos enviados, de 4 continentes. Para você ter uma ideia, o segundo país que mais enviou vídeos foi a Inglaterra. E a gente está falando de uma atividade da Confederação Sul-Americana de Judô. Né? Foi muito bacana. Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Itália, América do Sul, um monte de países. Brasil, Uruguai, Chile, Equador, Argentina, Austrália mandou vídeo. Então, assim, foi muito bacana. A gente está no meio da avaliação desses vídeos, né? E vamos ter um resultado para publicar na segunda-feira, dia 25. Mas foi muito legal. Todos os atletas participantes, foi gratuito o evento, todos os atletas participantes vão receber certificados e os atletas classificados vão receber as suas medalhas e, bem bacana, vão ser premiados no próximo evento da Confederação Sul-Americana, os que puderem estar presentes, e os que não estiverem presentes vão receber pelo correio assim que, tão logo a gente termine essa situação da pandemia. Né? O sensei Henrique Guimarães entrou aí na live. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Nossa, deixa eu dar um alô, então, para o sensei Henrique, que foi a quem a professora Aglaia confiou a condução da vida da Maria Portela. Né? Sensei Aglaia botou ela, Sensei Cássio e Sensei Aglaia botaram a Maria no carro, no Corsinha que eles tinham na época, e subiram para entregar a Maria na mão do Henrique, que lapidou aquele diamante de uma maneira fantástica, fez um trabalho maravilhoso, não só dentro do dojo, mas ofereceu um apoio pessoal, né? Trouxe a Maria para o seio da família dele, foi fantástico. Né? O Sensei Henrique não lembra disso, obviamente, mas eu estive com ele no Palmeiras. Ele recém tinha sido medalhista mundial júnior, se eu não estou enganado. Isso que eu estou falando em 92, 93 ou 94. Né? Como eu te disse, eu ia para São Paulo treinar. E eu tive lá com ele, eu era um fedelho da vida lá, acho que faixa laranja ou faixa verde, certamente ele não vai lembrar. Mas a gente aqui tem não só o respeito e admiração que todo o Brasil e o mundo tem pelo judô do Henrique, mas um respeito e uma admiração muito especial pela pessoa que ele é. Sim, foi um grande judoca, né, do Brasil. Esse campeonato era Copa Periquito, né? Então, se eu procurar aqui numa gaveta... Era Deixa eu ver. Copa Periquito, se eu não me engano. Se eu conseguisse achar aqui, ia ser uma maravilha. Então, teve um ano que eu lutei. Eu fui para lá, eu acho que era meio do ano,
junho, eu acho que era, e a minha família era sócia do Palmeiras, né? Vivia lá, então eu ia treinar no Palmeiras. Lá no Palmeiras e no dojo da Seleção Paulista. E um ano me convidaram para competir a Copa Periquito. E foi muito barato, foi muito legal. Né? Eu acabei ganhando a minha categoria, que foi de muita satisfação, mas de participar de um evento daquele tamanho, para mim era uma coisa de outro mundo. Assim. Na época, acho que até hoje é difícil se encontrar um evento tão grande. Né? Eu competi lá também, o Sensei Sérgio levou a gente lá, era um campeonato muito forte, muito legal. Muito legal. Muito. Eu muito vou te dizer assim, até estar nesse Mundial da WJF lá, até ir assistir a Olimpíada, tirando a Copa Rio Internacional, eu nunca tinha visto, nunca vi nada tão bacana em termos de competição quanto o Periquito. Era um campeonato muito forte mesmo, muito legal mesmo. E agora quem vai pedir a dica sou eu. Qual seria a dica que você poderia me dar dessa experiência que você tem, presidente da Liga do Rio Grandense do Sul, agora presidente da Confederação, né? Para o que está iniciando agora, né? Porque agora fez um ano, né? Que eu iniciei o trabalho aqui e assim é um trabalho. A gente pensa que é fácil, né? Não é fácil. A gente tem que montar um time assim, unido, falando a mesma língua. E, assim, é um desafio, né? Porque cada um tem um pensamento. E qual que seria a dica que você poderia me passar? Moisés, o que eu ia te dizer, tu acabou de me falar. Acho que tu já está no caminho certo. Tu tem uma escola de administração, aí, uma escola de gestão dentro da Liga Mineira que é incomparável, né? Quem sou eu para dar dica de judô dentro da Liga Mineira de Judô, né? A qual a Liga Uberabense faz parte. Né? Mas é exatamente isso que você disse. Forma sua equipe com pessoas que, mais do que competências pessoais, tenham a mesma paixão por aquilo. Né? O cara tem que estar afim de dar o seu dia a dia, 10, 11, 12 horas às vezes no dia, deixar de conviver com seu filho, deixar de estar presente em algumas coisas que você gostaria de fazer, em nome da comunidade do judô. O segredo é esse. Né? Você está disposto a se doar sem ganhar nada com isso, a não ser a satisfação do sucesso disso aos próximos. E saber que é absolutamente impossível abraçar um projeto desse tamanho sozinho. Equipe é tudo. E mais do que a nossa equipe pessoal, né, o teu secretário, o teu tesoureiro, os teus assessores, o teu grupo de trabalho, é a tua base de filiados. Né? Então a gente tem o slogan aqui, que a gente tem dentro da Liga Rio Grandense de Judô, dentro do Judô Sul, que é o circuito sul-brasileiro de judô, dentro da Confederação Sul-Americana de Judô. O slogan é o atleta sempre em primeiro lugar. Então, o que muitos dirigentes falham, na minha visão, é nunca terem sido atletas ou esquecerem de como era quando eram atletas. Aí você não tem, aí na minha visão, você não vai ser um dirigente de sucesso, né? Se o foco não tiver no atleta, e aí a gente diz isso dentro da Liga Nacional também, atleta é cliente, no melhor sentido da palavra cliente. Tá? E graças a Deus hoje no judô, você tem inúmeras alternativas de onde colocar o seu investimento de judô. Então, você vai colocar o seu investimento de judô aonde for melhor. Então você tem que saber, ninguém mais é prisioneiro de ninguém em termos de onde eu vou fazer meu judô na vida. Né? Então, se você não fizer o melhor produto para o seu cliente, ele vai consumir esse produto em outro lugar. Sim, você chegar no ginásio e oferecer um banheiro sujo, 5 minutos de competição, o banheiro tá que não dá para entrar, porque você resolveu economizar a pessoa da limpeza ou não se deu conta dessa importância,
Por mais que todo mundo tenha ido muito bem no dojo, você está falhando como promotor de eventos, né? Então a gente tem que pensar nisso. Se eu fosse num cinema e o cinema tivesse todo sujo, todo bagunçado, começasse atrasado o filme, a película fosse um horror. Película, eu sou velho, né? A projeção fosse um horror. Eu sou um ano mais Você velho, volta hein? naquele cinema, nunca mais eu vou naquele cinema na minha vida. Eu vou no outro cinema, outro tem no outro shopping ali. Então é essa visão que a gente tem que ter, né? O campeonato está marcado para começar às 9? Tem que começar às 9. O campeonato marcado para começar às 9 começou às 11? Não pode existir mais isso. Né? Você chegou no banheiro, faltando 10 minutos para acabar o campeonato, tem que estar tão limpo quanto antes de você abrir o portão. Então, é isso. Né? É tratar bem. E entender que, por exemplo, um campeonato de judô não é um campeonato de judô. São vários. Não, as necessidades do seu atleta com 6 anos de idade que está ali são absolutamente diferentes em todos os aspectos do seu atleta sênior. Então você tem que ter um programa de competição específico para ele. Né? A gente faz uma coisa que é muito bacana, que não é só nossa, né? Diversas outras entidades fazem, mas que é de muito sucesso. A gente tem o festival, que a gente leva os atletas até 11 anos de idade, é só festival. Tá? Nós temos uma diferença entre o sub-7, o sub-9 e o sub-11. Sub-7 e sub-9 é festivalzinho mesmo. Então os atletinhas, cada um faz 2 lutinhas, né, com auxílio do árbitro, com cuidado, para não ter nenhuma queda forte, não tem vitorioso. Né? Eles aproveitam aquela brincadeira de judô para se acostumar a estar naquele, né, aquele monte de gente, aquele lugar enorme. Então, muito bem. Do sub-11, os atletas já lutam dentro das suas chaves, mas não tem resultado. Todos são premiados como vencedores. E aí sim, a partir do sub-13, tem caráter competitivo a competição. Os atletas do sub-7 e do sub-9 fazem 2 lutinhas, de preferência com atletas diferentes, e a terceira luta desse atleta é com o pai, ou a mãe, ou o professor dele. Juro pra você, aquela luta que ele faz com o pai e com a mãe, a felicidade daquela criança... É a melhor. Isso não tem. Um cara que foi pra final olímpica não tá tão feliz na vida dele. Te prometo que não tá. Então aquilo... Bom, eu brinco, né? Daqui uns dias a gente vai tirar um pai e uma mãe de ambulância. Porque eles entram pra lutar com o pai e a mãe. Nossa, é fantástico. E saem numa felicidade, e dali já saem com o pai e com a mãe pela mão pro pódio, né? Quero dar uma dica para todo mundo. Não sei como é que a gente está de tempo, mas acho que é super importante. 3 minutinhos. Então vamos lá. Essa aí tem que ficar. A gente se criou participando de excelentes eventos, e na hora do pódio era no canto mais escuro, mais sujo, mais porcaria do ginásio, subia, vamos, desce, porque vem o próximo para premiar. Por favor, não façam isso. Invistam num pódio, isso talvez tenha sido um divisor de águas dentro da Liga Rio Grandense, na nossa administração. Nós mandamos fazer um pódio de 6 metros por 4,5 de altura, base própria nossa, iluminação, troço muito bacana. Por que a gente se deu conta de uma coisa, Moisés? Você vai tirar foto do seu pódio, ou vai pegar a foto do seu pódio e vai compartilhar com todo mundo na sua rede social. Por mais que o pódio seja um lixo. Então, você está fazendo propaganda de graça para a minha instituição e para o meu evento. É mídia gratuita para mim. Pode ser mídia positiva ou pode ser mídia negativa. Então, a nossa cerimônia de premiação é uma situação à parte. Medalha é um espetáculo. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque isso é investimento no momento do atleta. O atleta vai lá, tem alguém profissional para tirar foto, tem uma profissional não, mas tem uma máquina profissional para tirar foto dele, essa foto vai para o site, vem os pais, independentemente da idade, se quiserem tirar foto, vão estar ali com ele, é tirado uma nota, ele tem tempo de desfrutar do sucesso dele. Então, eu acho que é isso que tem que ficar. A gente tem que estar pensando assim, eu vou fazer o campeonato do qual eu, como atleta, gostaria de ter participado. Isso, é muito legal. Sensacional. Foi, assim, disparadamente uma das melhores lives que eu participei, né? Foi um prazer enorme. Foi um prazer enorme, tá? Tá sendo muito legal essa interação do pessoal do judô. E só tenho a agradecer.
Eu que agradeço, parabéns por esse trabalho que tu está fazendo, né? Tu tá adquirindo uma capacidade profissional de entrevistador. Vai acabar aí, hein?